Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões. Edição esta para segunda-feira, 9 de maio de 2022. O coordenador da Comissão Independente criada para investigar abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa disse no sábado que há mais de 300 de testemunhos e o número continua a subir, voltando a apelar ao contacto das pessoas. O coordenador da Comissão Independente, Pedro Stresch, falava aos jornalistas depois de uma conferência na Universidade Católica Portuguesa, Paulo de Viseu, juntamente com o também membro da Comissão e também psiquiatra Daniel Sampaio. Este número, explicou, é muito provável que seja maior, uma vez que o psiquiatra disse que é extremamente comum uma pessoa que contacta para dar o testemunho referir a existência de mais nomes de pessoas que na mesma altura, pela mesma pessoa, no mesmo local, possam ter passado pela mesma situação. Pedro Stresch disse ainda que há pessoas que perguntam se é só sobre a Igreja Católica e nessas situações, ou até de outras áreas da sociedade, a Comissão pode ajudar a orientar, uma vez que a ideia é não deixar as pessoas sozinhas e até se precisarem de outro tipo de ajuda, encaminhá-las em relação a isso. Dos mais de 300 testemunhos, disse Pedro Stresch, 16 seguiram para o Ministério Público, mas estão a ser analisados mais casos porque as denúncias estão a aumentar e estão a ser analisadas para serem em breve enviadas ao Ministério Público. Elas continuam a subir, há bocado vínhamos a falar disso, eu se vos dissesse agora o número já era com certeza diferente do que foi hoje de manhã, porque sabemos que as pessoas continuam a contactar-nos, o que também é importante, não é? Mas já ultrapassámos as 300 dos depoimentos diretos, mas também com outra questão que temos vindo a falar, e isto é muito importante, e que é o seguinte, em mais de metade dos casos nós continuamos com um número apontado muito provável de outras vítimas, ou seja, por cada pessoa que nos contacta e que por vezes refere a sua queixa e nos dá o seu testemunho, é extremamente comum ela referir a existência de mais nomes de pessoas que na mesma altura, pela mesma pessoa, no mesmo local, possam ter passado pelo mesmo. Portanto, há aqui também ainda um número em abstrato, que é difícil de contabilizar estatisticamente, mas que certamente aponta para um número depois total muito maior do que, obviamente, as 300 de testemunhos que temos até agora. Claro que há sempre situações que nós podemos ajudar a orientar e até de outras situações que já nos apareceram em que as pessoas, por exemplo, até confundem o que é o fundamento do nosso trabalho com outros. E, portanto, aí, tal como neste trabalho em especial, a nossa ideia é não deixar as pessoas sozinhas, como é óbvio, e até, se elas precisarem de outro tipo de ajuda, no nosso caso, dentro da área da saúde mental ou outros, encaminhá-las suficientemente bem em relação a isso. Sim. Foram 16, mas estão a ser analisados mais casos, como é óbvio, as denúncias estão a aumentar, claro, e portanto estão a ser analisados mais casos para serem em breve enviados ao Ministério Público. A Igreja devia mostrar mais empenhamento, não em relação ao trabalho da Comissão, sobretudo em relação a esta causa, porque esta é uma causa da Igreja, como tiveram a ocasião de ouvir, eu acho que deve ser uma causa nacional. Uma das coisas que eu acho relativamente simples que a Igreja podia fazer era que os padres, no final da missa, fizessem um apelo ao testemunho. Seria uma forma muito prática de passarem o nosso número de telefone, o nosso e-mail, numa situação onde está uma Assembleia de Católicos e onde é difícil chegar, porque a noção que nós temos é que há muitas zonas de Portugal onde o nosso apelo não chega. E há missas em todo o lado. E, portanto, isso seria uma forma de empenhamento muito importante da Igreja Católica nesta questão. Agora, eu penso é que é uma questão que poderia ser feita de uma forma mais ativa em cada diocese, divulgando o nosso e-mail e o nosso telefone em todas as publicações, por exemplo, da diocese, e um empenhamento direto na missa, naquela parte da missa em que o sacerdote faz avisos, podia haver um apelo ao testemunho. O Comando Distrital da PSP de Viseu anunciou na passada sexta-feira que deteve na quinta-feira pelas 12h35 dois cidadãos do sexo masculino de 20 e 22 anos de idade suspeitos de terem agredido, ameaçado e assaltado um jovem de 17 anos de idade.
Segundo um comunicado de imprensa da polícia, os atos tiveram lugar no Parque Aquilino Ribeiro, em Viseu, e a detenção ocorreu depois de relatos de testemunhas que indicaram que um jovem tinha sido agredido e levado à força para o interior de uma viatura. Os polícias de imediato incitaram diligências a fim de interceptar os suspeitos, o que veio a acontecer logo após nas imediações do referido parque, pelo que lhes foi dada voz de detenção e a viatura apreendida, relata o documento. Os 2 cidadãos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de Viseu. Uma menina de 6 anos morreu na última sexta-feira em Moimenta da Beira depois de ter caído num poço com a profundidade de 15 metros, disse a agência Lusa, fonte de comando distrital de operações de socorro de Viseu. Uma menina de 6 anos caiu num poço com 15 metros de altura em Severo, Moimenta da Beira. O alerta foi dado às 10h24, a criança foi retirada às 11h18 e acabou por ser declarado óbito no local às 12h25, contou ainda a mesma fonte. Segundo o CTOS de Viseu, no local estiveram 34 operacionais, apoiados por 13 veículos dos bombeiros voluntários de Moimenta da Beira, da Guarda Nacional Republicana e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, para além do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica. Um homem de 37 e uma mulher de 34 anos foram detidos na última quarta-feira pela GNR Nelas por furto de materiais, ou melhor, de metais não preciosos, anunciou ontem aquela força policial. A detenção acontece depois de uma denúncia sobre um assalto a uma residência, tendo a GNR conseguido interceptar o casal já depois de este ter tentado fugir numa viatura com o material roubado. O casal foi detido e constituído o arguido e o material que transportavam foi apreendido, apesar de a GNR não especificar o material que foi furtado. O presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu de Olafões afirmou na última sexta-feira que este território tem uma cobertura de videovigilância à floresta de 85% e que até ao verão deverão ser colocadas as 4 câmaras que faltam. Neste momento, das 17, estão 13 câmaras instaladas e as outras são para concluir a breve prazo, possivelmente até ao verão, mas o que é importante é que temos um sistema que é suportado em 4 pilares e cobre 85% do território da Cima, Viseu de Olafões, destacou Fernando Ruas. O também presidente da Câmara de Viseu falava aos jornalistas depois de uma visita com outros autarcas ao Comando Territorial de Viseu da GNR e à sala operacional onde são visualizadas as imagens das câmaras de videovigilância florestal instaladas na região da Cima, Viseu de Olafões. As 4 câmaras de videovigilância que faltam instalar ficarão nos concelhos de Castro Daire, 2, de São Pedro do Sul, 1 e de Viseu também 1. Mas, entretanto, nestas áreas há um reforço dos meios terrestres para que não haja zonas por vigiar. É extremamente importante que todos os meios de vigilância estejam operacionais, sustentou, referindo o facto de também haver um drone, que é um instrumento muito eficaz. Pensamos que estão criadas as condições para que não seja por falta de vigilância atempada que os focos florestais não sejam eliminados atempadamente, acrescentou Fernando Ruas. Os 4 pilares de vigilância às florestas, explicitou o comandante territorial de Viseu da GNR, são as câmaras de videovigilância, os postos de vigia, os meios terrestres e este ano também um drone, cuja coordenação para a zona centro é feita a partir de Viseu. O coronel Vítor Assunção adiantou aos jornalistas que o país tem este ano 3 drones da Força Aérea, com centros de coordenação em Beja para a região sul, em Bragança para o norte e em Viseu para o centro, abrangendo os distritos de Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Viseu e Aveiro. Nós aqui recebemos as imagens do drone da Força Aérea, operado por eles a partir da Lausanne. Eles fazem voos programados e essa programação
é efetuada a pedido da GNR, de forma a que toda a vigilância seja coordenada de forma integrada, explicitou Vítor Assunção. Neste sentido, o comandante precisou que é a GNR que diz onde quer os voos e a Força Aérea planeia-os e executa. E na sala de operações em Viseu, a GNR visualiza as imagens produzidas por esses voos com os operadores com formação própria. É um complemento em todo o sistema da vigilância florestal, que tem base na Lausanne, mas tem grande autonomia, com possibilidade de fazer longas horas de voo, o que permite operar durante muito tempo, assumiu ainda este responsável. Também a partir deste sábado, os militares da GNR mudam-se para a Sala de Comando Distrital de Operações de Socorro, onde ficam até 6 de novembro para uma maior proximidade junto dos restantes meios de vigilância e combate aos incêndios florestais. A Câmara Municipal de Mangualde dedica o mês de maio à família e, nesse sentido, anunciou na sexta-feira a realização de um conjunto de atividades culturais e desportivas para promover a convivência familiar e a parentalidade positiva, afirma a autarquia local. A Câmara Municipal de Viseu alertou na última sexta-feira para a urgência na limpeza de terrenos florestais, tendo em conta que a data limite para os proprietários o fazerem já findou e a fiscalização acontece até o final de maio. O município de Viseu recorda os proprietários de terrenos florestais que a data limite para a realização da limpeza dos mesmos era o passado dia 30 de abril, adverte a autarquia num comunicado de imprensa. O Executivo Municipal destaca que a proteção contra incêndios rurais é prioridade e deve ser tida em conta e, dado o fim do limite para a limpeza, decorre agora o período de fiscalização à limpeza por parte da GNR até ao último dia deste mês. A Câmara avisa que vão ser fiscalizados os terrenos confinados a edifícios em espaços rurais, faixa de 50 metros, e os aglomerados populacionais, parques de campismo, parques industriais, plataformas logísticas e também aterros sanitários. A Câmara Municipal de Lamego anunciou na última sexta-feira a suspensão noturna à circulação automóvel da ponte rodoviária sobre o Rio Douro, situada na Estrada Nacional número 2, entre os concelhos do Lamego e Régua, por indicação da Infraestruturas de Portugal. Segundo um comunicado de imprensa, estes cortes acontecem no período noturno entre as 19 e as 7 da manhã, no período que se estende até ao próximo dia 25 de maio, dia em que está prevista a conclusão dos trabalhos por parte das Infraestruturas de Portugal. Esta suspensão, informa o documento, é devido à realização de trabalhos de prospecção geológico-geotécnica para a elaboração de projeto de reabilitação por parte das IP, que aconselha vias alternativas à ponte sobre o Rio Douro. E a autarquia de Mangualde anunciou recentemente que o papel dos filhos e filhas na família é o tema de um concurso literário promovido pela autarquia para todos os residentes no concelho com idade igual ou superior a 15 anos. Segundo o comunicado de imprensa, o município quer, com este concurso, promover a cidadania e igualdade de género numa atividade de interesse pedagógico e literário, sendo que os trabalhos têm de ser originais nas áreas da prosa e da poesia, escritos também em língua portuguesa. A Câmara Municipal de Rezende anunciou recentemente que vai promover no próximo domingo, dia 15, a caminhada Rota Douro, uma iniciativa inserida na Corrida para a Vida da Liga Portuguesa contra o Cancro, refere uma nota de imprensa. A Corrida para a Vida tem como principal objetivo angariar o maior valor possível para aplicar em benefícios dos doentes oncológicos, em especial os mais carenciados, através de apoio social, económico, psicológico e jurídico, explica ainda a mesma entidade. No desporto, o Académico de Viseu venceu no sábado o Nacional de Madeira por 2-1 no Estádio da Madeira, com 2 golos de Famana Quizerá, em jogo da 33ª jornada e penúltima da Segunda Liga Portuguesa de Futebol, assegurando desta forma a manutenção.
num jogo onde o Nacional navegava tranquilamente na classificação. Era o Académico de Viseu que lutava por se manter na segunda liga, o que acabou por conseguir ao vencer o jogo, que teve como protagonista Famana Kizerá, autor dos 2 golos aos 6 e 37 minutos, mesmo sofrendo nos minutos finais após a expulsão de Domen Grill e a conversão de uma grande penalidade por João Camacho ao minuto 88. O Tondela vai entrar na final da Taça de Portugal de futebol, disse diante do Futebol Clube do Porto, com o nome dos 24 concelhos do distrito de Viseu impressos no equipamento, anunciou no último fim de semana aquele clube, a agência Lusa. O Tondela está a fazer história não só no clube, mas na região, já que é a primeira vez que um clube do distrito de Viseu vai à final da Taça de Portugal no Jamor, e por isso queremos os 24 concelhos connosco, disse o diretor de comunicação dos Beirões, Francisco Favinha. Nesse sentido, o equipamento com que o plantel vai jogar a final da Prova Rainha no Estádio Nacional em 22 de maio levará uma inscrição diferente, disse o responsável tombelense. O Gil Vicente garantiu ontem matematicamente o europeu 5º lugar da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, depois de vencer o Tondela por 3-0 em partida da 33ª jornada. Com os golos de Fujimoto aos 56 e de Samuel Lino, que bisou aos 63 e 76, o conjunto barcelense conseguiu uma inédita qualificação para as competições da UEFA na próxima época, tendo também igualado a melhor classificação de sempre na história do clube, que tinha sido fixada em 1999-2000. Os minhotos, que já não venciam há 6 jornadas consecutivas, carimbaram o 5º lugar, agora com 51 pontos, ficando a 2 de bater a melhor marca pontual de sempre no clube, também estabelecida no início do milénio. Já o Tondela, com este desaire, segue no 16º lugar, em posição de play-off de manutenção, com 27 pontos, e já sabe que não pode fazer melhor do que este posto, sendo essa a única via de poder ainda ambicionar a manutenção na Primeira Liga. E com esta notícia colocamos ponto final no bloco informativo local e regional desta segunda-feira. Desejo-lhe a continuação de um excelente dia e de uma magnífica semana.